difícil falar especificamente do jornalismo esportivo, porque eu acho que o jornalismo como um todo está passando por uma transformação de se adaptar a um cenário novo de tecnologia e novas mídias. Pelas barbas do profeta! O jornalismo esportivo ele sempre teve uma linguagem mais popular, por assim dizer, né? Por trabalhar com a emoção, por trabalhar com aquele lado todo irracional que envolve o esporte, ou apaixonado que envolve o esporte, a gente sempre teve um trabalho de linguagem que aproximava-se muito mais do popular do que outros tipos de noticiário. Nós tínhamos, inclusive, um padrão, né, que veio de muito tempo, que era aquele padrão quadrado, de você passar informação de apenas uma maneira. Você começava em ordem cronológica, ou até mesmo contando a história do que aconteceu no dia anterior. Simples, passava informação. Boa tarde. A Confederação Brasileira de Basquete anunciou ontem a fórmula do Nacional de Basquete Masculino. A competição vai reunir 14 equipes. São Paulo vai ter 7 representantes. Se vocês pegarem dos anos 90 para cá, começou-se uma tentativa de mudar isso, de tentar fazer os relatos de jogo terem um pouquinho mais de vida no dia seguinte. Hoje em dia, dificilmente você vai ver um relato de jogo nesses formatos assim. Hoje em dia ou é uma crônica divertida, ou muitas vezes nem tem texto, já é um vídeo já. Ou às vezes é contado por fotos, enfim. Eu acho que a internet, ela trouxe, assim, ela fez uma nova descoberta para os jornalistas, né, e para o jornalismo. O jornalismo esportivo, ele sofreu muitas mudanças com o passar dos anos, sendo que nas últimas 2 décadas as mudanças elas foram mais rápidas, mais necessárias. A gente foi mudando a linguagem e trazendo alguns estilos, alguns jargões, algumas expressões que vêm da internet e principalmente dessa comunicação, aí sim, totalmente diferente, por meio de redes sociais e tudo mais. Então você tem uma comunicação hoje que é feita de forma diferente e o jornalismo esportivo vai refletir isso também. E nós temos que nos adaptar à linguagem das transmissões, né? O Fiore tinha um estilo de transmissão, o Silvério tem um estilo de transmissão e eu estou vindo com outro estilo de transmissão. Correu o Márcio, levantou da ponta esquerda para Dinande, Ney Correia arrumou, vai cruzar, cruzou, entrou, bola espirrou, ficou para Neto na boca do gol, chutou, é fogo, é gol! Aberto, Dagoberto pelo setor de esquerda, bola para ele, matou no peito, prendeu pela esquerda, campo de ataque, bico da área, se aproxima, cortou, Dagoberto vai para a área, cruzou, boa bola para o Washington, não pode perder, bateu! Você vai se modernizando, atento ao que vocês conversam, falam, os jovens, entende? Você vai enxertando isso na sua transmissão esportiva. Agora, no momento que você fala de televisão, de veículo de massa, de pessoas que não têm a possibilidade, por exemplo, de ter um canal mais especializado, de ter o acesso à internet, você tem que ser um pouco mais generalista, você tem que ser um pouco mais, digamos, com uma linguagem mais coloquial. O Diário Lance, quando ele foi lançado aqui no Brasil, que foi lá pelos idos de 97, acho que 96, 97, assim, ele foi uma inovação em formato, inovação em abordagem e ele foi uma inovação em títulos, né? Tanto que toda a capa dele tinha alguma coisa assim ao mesmo tempo informativa e divertida. E geralmente isso vinha em 1 ou 2 palavras, assim. A linguagem, ela é tudo na comunicação, né? Isso que eu acabei de falar, você tem que modernizar a sua linguagem, você tem que estar atento ao que se fala, os termos que se utiliza e levar isso para frente e colocar isso em suas transmissões. Você tem canais específicos que tratam da tática, das regras, da opinião mais abalizada, e na TV aberta você tem um consumidor mais amplo, mais genérico, e para você atrair esse consumidor você tem que colocar a informação no meio de algo mais atrativo.
Em algum momento se exagerou nessa linguagem de entretenimento, hoje a gente já tenta equilibrar um pouco mais, mas eu acho que a gente ainda está, como tudo na vida, né? A gente está em constante evolução e aprimoramento. O esporte sempre teve um lado mais popularesco. A diferença que a gente tem com a internet, na verdade, é uma mudança como um todo de linguagem, né? A gente aproxima-se muito mais da linguagem fonética, né? Da linguagem falada, muito mais do que a escrita, por mais que ela seja escrita, né? A gente começa a ser mais informal em muitas maneiras de se tratar a informação. É preciso tomar cuidado para nunca cair num lado também meramente informal e divertido, esquecendo da própria responsabilidade. Mas eu acho que tipo, eu acho que vai ser uma coisa cada vez mais comum da gente ver. De você ter ali, obviamente, o papel do comentarista que vai debater aquela informação de maneira séria, que vai trazer notícias de alto calibre, né? Obviamente com conteúdo ali ou bombástico, ou uma denúncia, não sei o quê. Mas eu acho que o ritmo do programa ele não tem mais, é um caminho meio sem volta. Eu acho que assim, a dificuldade aí é você dosar. Até que ponto a gente pode ser divertido na abordagem sem deixar descuidar e parecer que a notícia que a gente está dando ela não tem seriedade. Eu acho que a gente está ainda tateando, tentando tomar conta da situação. Houve um momento que a gente enveredou mais para o entretenimento, com o MEF, que foi criado lá nos estúdios da Globo, que é magia, encantamento, fantasia e informação, para poder misturar vídeo gols do Fantástico, vídeo Thiago Leifert, que foram caras que colocaram entretenimento dentro do esporte para poder atrair um público que não necessariamente é o consumidor de esporte em TV aberta. Prepare-se para ficar de boca aberta. De repente, o zagueiro rolou a bola para o adversário. Se complicar e vai sair o primeiro gol do Corinthians! Passou a bola para o adversário. Que é isso, rapaz? Que isso, rapaz? O que se começou a buscar foi audiência, né? Foi aumento do número de pessoas. E isso trouxe um problema, porque a gente passou a viver um momento em que, para eu aumentar a audiência, eu preciso ser polêmico. E daí você foi criando um negócio que virou um monstro. Então eu vou ser polêmico por ser polêmico, porque isso gera mais repercussão, aumenta os meus níveis de audiência, eu consigo ser remunerado. E aí você entra num círculo realmente vicioso em relação a isso. Então, vale qualquer coisa para eu ter a audiência e a partir disso eu consigo ter a receita. Vocês estão de sacanagem! Vocês não correm! Para não falar outra coisa, para não tomar processo, tá no 6. Aí o Flávio Adalto, o Alessandro, vocês estão fazendo o que aí como diretor? Seus Serruela! Seus orelhudo! Vocês vão perder o campeonato pro Palmeiras! Aí sim, sabe quem que vai aguentar? Eu! A televisão precisa buscar o seu espaço e a gente não pode negar que a televisão vive de audiência, porque a audiência gera patrocinador e o patrocinador que sustenta a televisão. É um negócio, é business, é comercial. E se você não criar atrativos para você prender o seu público, você vai morrer. Então será que a gente tem que morrer abraçado naquilo que a gente entendeu como ideal de não, jornalismo é apenas informação ou jornalismo é entretenimento também? Eu acho que a gente pode misturar os dois. O profissional ele tem que ter feeling. O profissional com mais experiência de rádio ou de televisão, ele vai ter o feeling para saber o momento de parar, para que não exagere, para que não passe, né, para que de um limite. E porque acontece isso, tem a interferência na informação. Você deixar a informação em segundo plano para interagir, para brincar com o ouvinte, com o telespectador, com quem seja. Eu falo do Jogo Aberto, por exemplo, que é um programa que tem a Renata Fã, que é uma jornalista, apresentadora, e tem o Denilson, que é um ex-jogador, que traz uma irreverência, que traz um humor, muitas vezes, um entretenimento, mas ele não deixa de comentar, o programa não deixa de trazer as informações do dia, não deixa de dizer o que está acontecendo. A gente está com a arte aí, com a regra, com o texto da regra. E ali diz, talvez as pessoas não entendam o bonequinho A e B e tudo bem, mas só para que as pessoas entendam. Não adianta o narrador e o próprio comentarista adotarem uma postura tipo Jornal Nacional, bancada do Jornal Nacional, sabe? Da boa noite e começar a transmitir o jogo de maneira burocrática, porque não é esse o ritmo do que você está vendo ali. Ladrão, ladrão. O quê? Um pra lá, dois pra cá.
Eita, nós! É isso aí! Botaram fogo na canjica. Então, eu acho que principalmente o narrador, ele tem que ter uma abordagem leve, divertida e informativa. Rodrigo Caio, boa devolução pro Douglas, foi para a linha de fundo. Opa! Que beleza! Que beleza! O comentarista, da mesma forma, ele tem que ser um comentarista que vai trazer informações de uma maneira leve, descontraída, mas assim, séria. Mas eu acho que não tem como você não fazer desse jeito. E eu acho que é por isso também que a gente vê nos últimos anos comentaristas que se utilizam de expressões que nascem às vezes nas redes sociais e eles transportam isso para a transmissão, eles terem muito mais cartaz, muito mais audiência do que aquele que é mais sisudo, aquele que é mais sério. A internet, ela obrigou a televisão a aproximar a linguagem do que o cara tem na internet, para não perder esse novo público. A linguagem foi modificada muito por causa das mudanças tecnológicas e também das mudanças estruturais nas redações. Hoje a gente pode falar de múltiplas linguagens, linguagens que funcionam para as redes sociais, linguagens que funcionam para o ambiente móvel, linguagens que funcionam também para as outras plataformas. Mas a gente percebe isso principalmente na comunicação, na interação com o público. Antigamente o público até tinha a sua interação, só que ela era individual, era um sujeito que mandava uma carta para o jornal, depois era o sujeito que mandava um e-mail para o jornal ou até para o jornalista, né, que às vezes tinha, mas era sempre individual. Quando nasceu o Orkut, quer dizer, quando nasceu não, mas quando o Orkut se popularizou aqui no Brasil, você até já tinha o surgimento de grupos para debater conteúdo, mas eles não tinham o alcance até as mídias, até os jornalistas e tal. Com o Facebook, isso daí ficou muito evidente, porque eu, como jornalista da ESPN, se eu publicar um conteúdo hoje que desagrade um público grande, no mesmo instante esse público via Facebook vai chegar na ESPN, vai chegar em mim. Se a gente for pensar na história da web, que revoluciona, de certa forma, a linguagem, né, no jornalismo, a gente tem já textos mais curtos, mais diretos e que promovem essa interação. Seja uma interação via hiperlink, né, você indo de uma página para outra, seja uma interação básica por comentários. A internet, ela tem uma linguagem própria e sem censura. O padrão que a gente conhece da comunicação, seja na televisão, no rádio e no jornal, a gente restringe alguma linguagem, alguma palavra. Na internet não, a internet está tudo liberado. A diferença que a internet traz nisso ela aproxima como nunca o leitor do emissor da notícia, né? E isso traz muito impacto. O rádio é uma emoção, é uma coisa diferenciada, é uma cultura brasileira. E muita gente falou, vai acabar o rádio, né? Mentira. A internet chegou, o rádio cresceu, os aplicativos estão aí. Eu recebo mensagem do mundo inteirinho, do Brasil inteiro. Até o meu Instagram, com cento e não sei quantos mil, eu não vejo isso direto, eu recebo 7, 8 mil mensagens por jogo que eu transmito. Então, quer dizer, o rádio vive forte, né? E muito forte. Conforme vai crescendo o número de pessoas que têm acesso à internet e a velocidade da informação, a possibilidade cada vez maior de interação. No início era e-mail, depois comentários em matérias e hoje, enfim, hoje você publica uma notícia, você já tem lá no Facebook, já nasce um grupo de debate. No Twitter as pessoas já te procuram para elogiar, para criticar, para te xingar, enfim. Eu acho que a linguagem do jornalismo esportivo, a velocidade dela aumentou, mas aumentou também a interação com o público. Interações em rede, elas ajudam sim o jornalismo a criar novas formas de se comunicar, mas é preciso olhar com uma perspectiva otimista e não pessimista para isso. Então o jornalista tem que crer que com um público ativo, ele tem que retirar as melhores coisas, melhores informações ali, para conseguir problematizar aquelas informações em outros espaços e fidelizar aquele público. E aí eu acho que até tem um debate legal, que é saber até que ponto um jornalista e um veículo de comunicação deve se deixar pautar pelo que sai das redes sociais. Aqui o pessoal de casa escolhe os temas que a gente debate aqui no sofá, né? E a galera já escolheu aqui, a gente vai falar dessa transferência do Mbappé para o PSG. Ou, ao meu ver, o que seria um mundo ideal, você conversar com esse universo, entendeu? Nem você se deixar
dirigir por esse universo e nem você querer dirigir esse universo, porque eu acho que são coisas que não combinam e não tem espaço. O jornalista ele não vai mais conseguir ser simplesmente o emissor de um fato. Qualquer profissão há de ter um sentido ético que a justifique e valorize. O futebol profissional exige dinheiro, mas não só dinheiro. Ele implica algo mais, ou seja, implica os tais valores gratuitos que conferem a um jogo, a uma pelada, uma dimensão especialíssima. Um match representa algo mais que pontapés. Participam da luta 2 clubes e todos os seus bens morais, afetivos, líricos, históricos. O tempo passa!